não perca tempo. Ouça a palavra de Deus que o Senhor tem a falar ao seu coração nesse dia. Jesus, Ele te ama, meu irmão. Jesus, Ele quer te salvar. Ele não morreu em vão, mas a morte dele foi por causa de nós, para que nós tenhamos a salvação por meio dele. Olha o que diz no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vos o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Foi Jesus que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estáis oprimidos. O Senhor Jesus quer aliviar o teu fardo. O Senhor Jesus quer te ajudar nesses momentos difíceis. Sabemos que só Ele pode salvar a nossa vida. Só Jesus pode mudar a nossa história. Creia na palavra dEle. Creia o que a Bíblia está dizendo. Eu quero dizer para você esta manhã que o homem não pode salvar, mas Jesus Cristo, Ele salva, Ele liberta, Ele transforma. Então, vinde até Jesus. Você que está cansado, você que está oprimido, você que não está conseguindo sozinho, Jesus quer te ajudar. Entrega a sua vida a Jesus. Converta-se a Jesus Cristo para que você seja salvo. Olha o que diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, e deu para morrer por nós. Jesus te ama. Oh, aleluia! Jesus quer te salvar. Mas para isso, você tem que crer nele. Você tem que acreditar na palavra de Jesus Cristo. Porque não é o homem, não é a placa da igreja, mas é o Senhor Jesus Cristo. É a palavra de Deus. Ouça o que a palavra do Senhor está falando com você nesta manhã. Tenha ouvido a palavra de Deus e se arrependa-se dos seus pecados e se entregue-se a Jesus Cristo. Olha o que diz no livro de João, capítulo 4, versículo 13 e o versículo 14. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água a tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu der nunca terá sede, porque a água que eu der se fará nele uma fonte que se salva para a vida eterna. Meus amados, Jesus está dizendo para você que o pão que nós alimentamos, nós vamos a ter fome, que a água que nós bebemos, nós a tornaremos ter sede. Mas Ele está dizendo para você que a palavra dEle é para a salvação. A palavra dEle é a verdade que leva à vida eterna. Porque lá no céu não há fome de pão, de comida, lá não há sede de água, de bebida. Por isso Jesus diz que a água que Ele lhe der, se nós beber, nós nunca terá sede. Ei, bebe nessa água que o Senhor Jesus está nos dando, a água que é a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus nesta manhã, creia na palavra de Deus. Olha o que diz no livro de João, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então, meus amados, creia na palavra do Senhor Jesus. O homem não pode te ressuscitar no último dia. O homem não tem capacidade para salvar a sua vida. Mas a palavra de Deus liberta. Por isso, creia
que transforma. Aleluia. No livro de João, capítulo 8, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu quero dizer para você, somente a palavra de Deus te liberta, somente Jesus te liberta. Mas para isso é preciso nós conhecer a palavra de Deus. Para isso nós temos que crer na palavra que o Senhor Jesus apregoou. Tenha ouvido a palavra de Deus esta manhã. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer te salvar. Como diz o versículo anterior: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar o seu fardo. Jesus quer mudar a sua história. Creia que o Senhor Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que nós tenhamos, através de Cristo, a salvação. Glória a Deus, aleluia. Jesus te ama, meu amado. Jesus, Ele morreu por nós, para que através dele nós tenhamos a salvação. Olha o que diz o livro de João 14, versículo 6. Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o homem, meu irmão. Não é o homem que é o caminho para a salvação. Não é a placa da igreja que é o caminho para a salvação, mas é Jesus Cristo. Ele diz: vinde a mim. Ele diz: eu sou o caminho. Foi Jesus que diz: eu sou a verdade. Foi Jesus que diz: eu sou a vida. Ei, ninguém vai ao Pai senão por meio de Jesus Cristo. Então receba esta palavra que é falada aos seus ouvidos nesta manhã, e creia que Jesus é o caminho, creia que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Dê valor à palavra de Deus enquanto é tempo. Hoje você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, mas talvez amanhã você não vai poder ouvir mais. Creia na palavra de Deus. Olha o que diz o livro de Romanos, versículo 23. Porque todos que pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu quero dizer para você que a destruição do homem é o pecado. O pecado é a morte do homem, mas Jesus é vida para o homem. O pecado desde Adão e Eva tem trazido uma terra de sofrimento, tem trazido uma terra de espinho, uma terra de dores, uma terra de sofrimento. Mas Jesus, Ele veio e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou o terceiro dia, para que nós tenhamos o privilégio, para que nós tenhamos a chance de chegar ao céu. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, Jesus morreu porque nós não tínhamos condições nenhuma, nós estávamos perdidos. Ei, quem poderá pagar pela sua salvação? Talvez não seria possível para nós, por causa de tantos pecados, mas o Senhor Jesus, Ele veio e carregou as nossas dores, Ele carregou as enfermidades, Ele concedeu o privilégio para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Creia na palavra de Deus que é falado ao seu ouvido nesta manhã. Estou dizendo para você que não é o homem, não é a placa da igreja, não, é o Senhor Jesus. Ele é o único que liberta, o único que transforma, o único que salva. Então creia na palavra de Deus. Olha o que diz em Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado é a destruição da nossa vida.
Mas Jesus é a salvação da nossa vida. Creia na palavra de Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha ouvido a palavra de Deus. Entregue-se a Jesus. Converta-se a Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Jesus vai voltar para nos buscar. Creia, olha o que a palavra de Deus diz. Em João 14, versículo 1, em diante, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele diz que ia subir e preparar um lugar para nós, e que depois ele voltaria para nos buscar, para que aonde ele estiver, nós estejais também. Então, não se turbe o nosso coração, crede em Deus, crede na palavra de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Jesus te ama, meu irmão. Jesus, ele nos ama. Deus nos ama tanto que deu o seu filho para morrer por nós. Eu queria te perguntar nesta manhã se você teria coragem de pegar o seu filho, o seu único filho, e dar para pecadores, e dar para bandidos, e dar para os perdidos. Jesus não veio para os que estão salvos, mas Jesus veio para os doentes, para os perdidos. Jesus veio por causa de nós. Nós estávamos perdidos. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Não é crer em mim que estou pregando a palavra aqui, que estou evangelizando essa palavra aqui. Não é crer na igreja onde eu congrego, nem na placa da igreja que você congrega. Mas creia no Senhor. A palavra de Deus está dizendo: creia no Senhor Jesus. Creia na palavra do Senhor Jesus, para que seja salvo a sua vida e a sua família. Então, se entregue ao Senhor nesta manhã. Converta-se ao Senhor. Tenha ouvido a palavra dele. Jesus nos ama e ele quer nos salvar. Para isso, nós temos que crer na palavra dele. Para isso, nós temos que chegar até Jesus. Talvez nós estamos chegando mais aos homens do que a Jesus Cristo. Talvez nós estamos depositando a nossa confiança mais no homem do que em Deus. Por isso eu te digo nesta manhã: tenha ouvido a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, porque é Ele que pode salvar a sua vida. É Ele, Jesus Cristo, que pode salvar a tua família. É o Senhor Jesus que pode mudar a tua história. Olha o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e lá, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ei, meu amado, Jesus, ele não gosta de ninguém. Jesus, ele não arromba porta de ninguém. Jesus não arromba coração de ninguém. Ele apenas te dá a oportunidade de você deixar ele entrar na sua vida. Ele bate na porta. Se você abrir a porta do seu coração, ele entra e ceia com você e mora com você. Jesus não é igual a nós que queremos forçar a você conhecer a verdade, que queremos forçar a você se entregar a Jesus. Não é por força. Basta crer na palavra de Deus. Basta crer que Jesus é a sua salvação e se arrepender dos seus pecados e se entregar a Ele. Aleluia. Jesus te ama. Jesus te ama tanto. É por isso que Deus deu o seu único filho para morrer por nós, para que hoje nós tenhamos o privilégio. Ei, meu amado, hoje você está ouvindo a palavra aqui nesta avenida, mas talvez vai chegar um tempo que você não vai ouvir mais a palavra sendo pregada em
capítulo 8, versículo 11, fala que a palavra será tirada. Vai chegar um tempo que as pessoas vão procurar um lado para o outro a palavra de Deus e não vai se encontrar. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então creia na palavra